Ei, estamos aqui novamente. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Vocês estão bem? Eu, graças a Deus, estou e prestando muita atenção a tudo que está ocorrendo à nossa volta. Porque cada vez mais, minha gente, a gente está percebendo as energias mudando, né? E parece sempre, pelo menos a mim, e eu tenho procurado saber muito desses nossos irmãos, que a sensação que eu tenho é que alguma coisa está por vir. O que é, às vezes, a gente já tem algumas pistas, né? Informações aí que os nossos amigos vêm sempre nos trazendo, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é. E eu sempre afirmo que se nós estamos encarnados neste momento de transição, de mudanças, de grandes acontecimentos, não é à toa. Isso sim é uma grande oportunidade de aprendermos. E para que a gente passe por tudo, né, com muita tranquilidade e saiba também observar todas as coisas boas à nossa volta, é importantíssimo termos paz e prestarmos atenção nessas lições diárias que a gente recebe aqui, que é uma delícia a gente entender. E aí você fala, poxa, não é tudo tão grandioso ou monstruoso conforme eu penso. Não, a vida é no seu tempo, a gente vai aprender. E calma, sem ânsias, né? Sem aquela ansiedade de querer a todo momento falar, não, olha, eu preciso aprender, não, eu tenho que perceber, não, eu tenho que sentir. Gente, mas tem que sentir o momento, o hoje, o agora, não o futuro, não se prender ao passado, né? E aí vem esses irmãos, como nosso amigo Pablo Hernando, que vem trazer essa palestra maravilhosa. E eu tenho muita coisa importante aqui para a gente trazer para o nosso dia a dia e refletir, pensar, porque eles dão essas dicas, mas às vezes a gente pensa, e no meu dia a dia, como eu vou aplicar isso? Onde isso se encaixa? E quando a gente consegue fazer essa conexão, é muito interessante, porque a partir daí a gente consegue perceber e falar, poxa, é por aqui que eu vou. E aí já não sofre tanto. Então, vamos aprender para a gente diminuir essa ansiedade e prestarmos atenção nesses momentos que a vida nos oferece de crescimento. Vamos lá? Quando tu está encarnado, tu está tendo a oportunidade de se conciliar, primeiramente contigo e por todos os outros que à tua volta está. Seja este no âmbito familiar, no teu trabalho, nos teus vizinhos, ou até mesmo aqueles que esporadicamente ao teu lado se encontram, no transporte coletivo, os transeuntes. São chances espirituais lançadas e trazidas para que tu possas se refazer, perdoar e, acima de tudo, começar a observar à tua volta o que acontece. Deus, com a sua infinita misericórdia, permite que tu reencarne com teus amigos e os teus inimigos. Permite que tu traga contigo latente os maiores erros e acertos dentro de ti, para que tu crie humildade, tranquilidade, encontre as casas espirituais ou segmentos religiosos, para que tu comece a lapidar dentro de ti esses conhecimentos. Mas o que está acontecendo aí é que muitos se revoltam, com dificuldade de entender a sua própria identidade, o que precisa fazer, o que precisa melhorar, o que precisa fazer para ser feliz. E muitos se enganam, até mesmo se sabotando, se destruindo, porque a revolta é muito grande consigo. Ora, se no mundo espiritual tanto tu pediu para reencarnar, sentaram em cadeiras parecidas como essa, para que pudesse estudar nos liceus, para que pudesse aprender e entender com os erros do teu passado, tu pode fazer o acerto de hoje. Às vezes o que é ruim hoje
é a chance preciosa para que se torne uma coisa boa no futuro. Não se desespere com o medo que está à tua frente. Não desista. Desistir não é opção. Se tu enfrenta uma doença, não se revolte contra ela, mas faça por onde acontecer as situações para que tu se cure. Mesmo que os homens materiais ali talvez não encontrem a resposta, não lhe conforte com uma resposta, a tua fé é capaz de fazer essa doença ir embora. Se tu tem algum problema familiar com qualquer membro da tua família, mesmo que este seja um pouco distante, tu não tenha afinidade muito próximas com ele, mas tu sente uma energia carregada, pesada com este, se aproxime, converse, peça perdão, tenta entender o que de melhor tu pode fazer nas tuas condutas para que essa energia se acabe. Se tu tem um problema dentro do teu trabalho, faça igual. Não sabote mais o teu trabalho. Muitos aqui maldigam o patrão que tem, porque ganha pouco, porque não tem oportunidade, acham que são menosprezados, são humilhados dentro do trabalho, ganham pouco, nada sobra, sempre está faltando alguma coisa. Mas quando tu entrou no trabalho, tu não sabia quanto ia ganhar? Tu não escolheu a tarefa que ia fazer? Portanto, é como dizem, o que é tratado não sai caro. Aí tu cria uma atmosfera dentro de ti de sabotagem. Começa a falar mal de um, mal de outro, começa a fazer grupos. Quando um ou dois se juntam para falar mal de alguém, tu pode ter certeza, também vão juntar um ou dois ou três para falar mal de ti também. Começa a fazer prece dentro do teu trabalho. Agradeça a Deus, porque desse trabalho tu coloca o teu alimento, tu se sustenta, tu cuida de você, cuida dos teus. Melhore o que tu conhece, o que tu sabe. Faça curso, se desenvolva. Essa é a reforma íntima que tanto é dito. Melhore você. Como o nome diz, reforma íntima é para ti. E quando tu começa a fazer isso, tu começa a ser o exemplo por onde tu passa, por onde tu anda. Porque as pessoas vão começar a perceber que tu está bem, que tu não está mais amargurado, que tu não está mais tristonho. A tua luz já começa a brilhar. E para fazer a tua luz brilhar, só depende de você. Não depende dos outros. Muitos pensam que a felicidade é ter o bolso cheio de ouro, de prata, está sempre bonito, bem penteado, mas dentro está um vazio gigante. Para tu ser feliz, precisa de pequenas coisas. Que tu tenha fé e acredite em você. Aqueles que pensam que nessa vida está ali para tu pilhar, angariar riquezas e mais riquezas, tu ainda é pobre de espírito. Porque quando tu vir do lado de cá, tu vai vir sem nada. O que ficará para ti de verdade são as obras que tu fizestes. O que ficará para ti de verdade são quantas vezes tu perdoou quem te agrediu, quem mentiu, quem te enganou. Ficará ali de verdade quantas vezes tu agradeceu o dia que tu acordou e pôde ir para o teu trabalho, abraçar o teu filho. É isso que importa.
É isso que tu precisa para viver em paz. Quantas famílias aí, com muita riqueza material, conhecimento, oportunidade, e não fazem nada com a riqueza que é ofertada. Só alimentam vaidade, tristeza, desequilíbrio, desamor entre eles. E quanto esses que trouxeram essa fortuna, essa riqueza, desencarnam, os herdeiros ficam ali a degladiar, este é meu, esse é do outro. Começam a se enganar, começam a destruir tudo o que conseguiu. Aí percebem que o dinheiro não compra amor, fidelidade, respeito. Como o medianeiro da casa diz, o dinheiro compra coisa, não compra amor. O amor é o sentimento mais poderoso, capaz de tirar o mal, doença, desequilíbrios, medo. Não existe força mais poderosa de uma mãe para com o filho. O amor de mãe tira os filhos das drogas, do vício, do medo. O amor de um casal prospera, cria-se uma família. E os frutos dessa família criam outras famílias. Olha como Deus é bom. Mas muitos preferem viver sozinhos, adotar um cão, um gato, porque não conseguem conversar com o semelhante, da mesma espécie, do mesmo idioma. Preferem a solidão do que pedir ajuda para que possam se entender. E ainda por cima colocam metas em suas vidas. Trabalhar até tantos anos, vou me aposentar. Com isso que eu vou ganhar, dá para eu viver mais tantos anos. Aí olha para trás, não tem um amigo. Os pais desencarnaram, não deixou nenhum fruto para a prosperidade. Aí com a idade avançada, com dinheiro sim, nas contas, não consegue um amigo. Todos que se aproximam por falsidade, por interesse. E esquecem que reencarnaram para conversar, reencarnaram para viver numa sociedade, reencarnaram para fazer a diferença que de muitos erros de outras vidas fizeram errar também. Precisamos de uma vez por todas descortinar o mundo material e espiritual. Desde o começo, sempre foi assim. E a tua conduta, a tua forma de agir é que vai te fazer familiarizar com as energias. Ninguém é ruim de coração, mas algumas atitudes errôneas nos torna se aproximar de sentimentos ruins. Mas se tu joga no universo coisas boas, se tu quer fazer a coisa boa na tua vida, esta será os teus pares. Quando Cristo disse, ora, vigia, vigia e ora,
Se estenda aí ao que tu fala, ao que tu pensa, ao que tu vê, a tua forma de agir. O que é certo e errado está lançado aos teus olhos. Se você está sozinho, tira essa tristeza da tua alma. Se dê uma chance de ser feliz. Tu reencarnou de uma mulher, de um homem. Seja grato. Mesmo se de repente tu foi abandonado, se o relacionamento desses não deu certo, nunca maldiga tu padre e tu madre, nunca. Tu não tem esse direito. Mesmo que esses tenham vindo para o lado de cá, agradeça. E se estes te machucaram de alguma forma, tenha perdão por eles. Não justifique um erro com outro erro. Justifique um erro com acerto. E se tu acha que não, e tu persiste no erro, o teu erro é dobrado. Porque tu está tendo a chance de perdoar. Tu está tendo a chance de fazer o que é certo. Porque no amanhã muito próximo, tu irá reencarnar de novo e teus pais também. Aí, os papéis podem mudar. Vai continuar errando? O espírito nunca morre. As encarnações não vão parar. Algumas demoram décadas, séculos, mas a história nunca terá um fim. Sempre haverá um capítulo novo a se escrever. E a pena e o papel estão nas tuas mãos. E só você pode escrever a sua vida. E nesse enredo estará o dia de hoje, aonde essa grande falange espiritual está proposta a lhe ajudarem. Como nós já estamos fazendo nesses últimos anos, levando a palavra de Deus, do Cristo e de Nossa Senhora, para que cada um se desperte ao sentimento do amor. Tenho amor por vocês. E se deem a oportunidade de ser amados. Não um amor físico, mas o amor de respeito, de humildade, o amor fraternal, para que possam se libertar de todas as coisas que vocês acham que te impedem de serem felizes. Façam e acreditem que dias melhores virão. E eu tenho certeza que todo o mal ficará para trás. Sentirão um alívio gigantesco na cruz de cada um que está a carregar. E lembram-se, não estão sozinhos.
Cuidem para que possam ser felizes e agradeçam sempre a Deus por tudo que os teres recebem e o que vão receber. Que Deus bendiga. Muita graça. Olha aí, cuidem para ser felizes e agradeçam sempre a Deus por tudo que vocês recebem e vão receber. Olha que importante a gente prestar atenção nisso, porque a gente faz isso no nosso dia a dia. Isso é uma questão que ele levanta na palestra dele inteira, perguntando, né, se a gente está prestando atenção às pessoas à nossa volta, se a gente está se observando, se a gente está aproveitando essa oportunidade. E lembrando, gente, que essa oportunidade não é o fazer tudo, como às vezes o mundo está colocando para que a gente sempre, né, se sobrecarregue. Não é quantidade, é qualidade. Às vezes, eu gosto de pensar assim, olha só, às vezes a gente não tem que fazer tanto, ou digamos assim, ou deixamos só um pouquinho para essa vida. A gente pode deixar para outras. Não adianta querer aprender tudo nessa, porque não vai aprender mesmo, não é verdade? É a mesma coisa uma criança quando ela está no seu primeiro ano escolar. A gente não vai conseguir despejar o conteúdo da primeira à quarta série em um ano. Então, por quê? Tudo é tão bem planejado por esse Deus maior, né, que nós vamos aprender de acordo com o tempo que precisa ser aprendido. Então, não tenha pressa. E, às vezes, a lição ela se repete no nosso dia a dia. Quando ele diz assim, né, quando você está encarnado, tendo essa oportunidade, né, você cruza com pessoas à sua volta que umas você ama, outras, vamos combinar que nem tanto, não é verdade? Acontece, gente. E quando é na mesma família, e quando é no seu círculo de amigos ali, onde você está estudando, onde você está trabalhando, o que fazer com isso? Primeiro, o olhar de amor mesmo, amor sincero. Não precisa ser falso, não precisa derramar elogios, não é isso que eu estou dizendo, mas o olhar de respeito. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece muito, né? Acontece nas melhores famílias. Às vezes a gente tem a comemoração do aniversário de alguém, não é verdade? Aí você fala, poxa vida, eu queria tanto ir. Ai, mas só de pensar em encontrar fulano, cicrano, né? Às vezes alguém que você já teve alguma adversidade ali na vida ou não concorda com as ideias, enfim, algum motivo que te desagrade. Aí você fala, ai meu Deus, não, mas eu vou pela pessoa, porque eu gosto tanto dessa pessoa e outra, né? Fazem parte da família. Eu costumo pensar assim, que aquele momento é uma oportunidade de você conviver e até mudar o olhar. Porque essas pessoas, às vezes, a gente não vê com tanta frequência. Estou falando isso por experiência própria, viu, gente? E a maturidade, né, e os percalços da vida vão lapidando. E aí você encontra aquela pessoa, reencontra e fala, poxa, como essa pessoa mudou. Graças a Deus, ela não tem mais aquele olhar, aquele jeito de ser que me incomodava. Ou, se continua a mesma coisa, você fala, olha, paciência, né? É a oportunidade dela, é a ignorância dela, ou não, ou é a minha ignorância, mas esse respeito. E aí, até agradecer essa oportunidade de um outro contato. Eu sei que isso são coisas assim grandiosas, mas Cristo nos ensinou tanto, nos deu tantos exemplos. O pior inimigo dele estava ali, né, no meio, e ele não fez diferença alguma. E por que nós vamos fazer? Por que pegar essa energia e gastar com isso? Então, se você fala, poxa, Juliana, mas é uma pessoa que me fez mal, ou me faz mal, me incomoda. Gente, se proteja. Faça uma prece, já que você sabe que vai ter um encontro que não é tão legal. E eu falo, às vezes, é a última vez que você tem a oportunidade de um reencontro com aquela pessoa.
Porque a vida vai passando e essas, né, essas pessoas que às vezes a gente tem alguma diversidade, a gente vai deixando mais de lado, não é verdade? Então, são essas oportunidades de encontros, né, de uma festa, ou, por exemplo, eu vejo, gente, muitos casais que são ex, mas eles não são ex-pais, né? E aí tem o filho, que está ali entre os dois, e os dois precisam conviver da melhor maneira possível, precisam manter, sim, a boa comunicação, porque filho vai ser para sempre, e esses filhos vão casar, vão ter outros, seus filhos também, vai ter a festa de aniversário, vai ter a formatura, ou seja, essa necessidade desse convívio não é à toa. E é fácil? Não, não é. Mas se a gente olhar como uma oportunidade da vida para que essas pessoas, sabe, tenham o nosso melhor guardado, porque às vezes o nosso silêncio ou o nosso sorriso, o nosso olhar doce já ameniza tudo isso e já tira aquilo da frente. Porque a gente sempre vai vir para resolver coisas assim, né? Alguma coisa que não está bem definida no nosso sentimento. Então, pense com carinho nessa pessoa, por mais difícil que seja. É importante a gente sempre lembrar que é uma pessoa, né? E o porquê dela pensar daquela maneira ou agir daquela maneira, a gente pode não concordar, ou a gente pode não entender o porquê dela ser assim, mas a gente tem que respeitar. E eu te falo, mesmo com essas pessoas em que a gente, às vezes, não consiga ter, né, a maior amizade do mundo, a melhor amizade, quando você tem esse sentimento, você se sente em paz, te faz muito bem. É como se limpasse mesmo, lavasse a alma. E isso, gente, não vai depender do outro, da outra pessoa. Claro que se ela te prejudica, você não vai mais deixar, né, obviamente, mas também, se ela está só neutra na dela, emane esse amor e essa luz, que você vai pensar, poxa, eu consegui, eu enfrentei, né? É que às vezes a gente empurra muito com a barriga e vai deixando, e aí às vezes acontece o quê? Chega uma situação onde a pessoa desencarna, né? Ou muda de país, ou sei lá, vai para muito longe e você não tem mais essa oportunidade. Aí numa outra, ela vem bem próxima a você. Vocês já pensaram nisso? Um irmão, sabe? Pessoas bem próximas, pode acontecer. Então, já que a gente tem essa informação, né? Então vamos limpando ali. E eu estou falando de laços mais fortes, mas vocês já perceberam que existem pessoas que elas só passam por um período na nossa vida? Ou você encontra e você fala assim, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa que nossa, eu acho que essa daí vai ser para a vida inteira. E, por algum motivo, também se afasta. Às vezes era só uma vírgula ali que precisava ser concluído energeticamente entre você e a pessoa, né? Aquelas pessoas, não digo no exagero, tá, gente? Mas tem gente que precisa, sim, namorar, né, se relacionar, né, por um período com aquela pessoa para concluir alguma coisa que ficou no passado, né? Hoje a gente entende isso. Então, não é uma regra, olha, você tem que se relacionar apenas com uma pessoa. Às vezes a gente vê que, com maturidade, né, as pessoas não cruzam um caminho uma das outras à toa. E aí a amizade, então, nem se fala. Eu falo, poxa, eu fui estudar novamente, e teve uma pessoa que a gente já olhou e falou, gente, a gente é para a vida. Não tem jeito, porque foi uma combinação de pensamentos, de estilo, tudo. E eu olhava para ela, e ela é uma pessoa que sempre estudou moda, tudo. E eu lembro, no começo, eu olhava admirando, porque ela é uma personalidade muito forte, sabe? Mas eu sabia que alguma coisa ali nela me chamava atenção. E quando a gente começou a tomar o nosso café lá nos intervalos da aula juntos, eu percebi, eu falei, nossa, é muito mais além. Ela é muito próxima a mim, de alguma forma, né? E depois a gente foi conversando muito sobre isso, porque ela não entende, não entendo essa coisa de reencarnação, tudo. E eu falei, não, mas é o se sentir bem mesmo. Ela falou, realmente o mesmo acontece. A gente até brincou, tomara que os maridos também, que ela também é casada, sejam assim, né? Para dar certo e a gente conseguir levar essa amizade mesmo para a vida. E, às vezes, a gente, no trabalho, por exemplo, eu vejo que nem todo mundo pensa ou age da maneira com que a gente tá acostumado ali, né? Aí chega alguém e faz tudo totalmente diferente.
E aí você olha que ela é um profissional fundamental ali na empresa, aí você fala assim, meu Deus, mas como? Essa pessoa, as pessoas elogiam, falam bem dela, e ela sim, né? Desse jeito dela de ser, né? E aí eu aprendi muito aqui com esses irmãos espirituais, né? Como esse amigo nosso disse agora, é uma oportunidade de ver o diferente também. Porque cada um, gente, traz a sua história de alma, né? E ela tem o porquê de ser daquela maneira. E quando você vê pessoas muito diferentes trabalhando juntas, quando há respeito, é incrível como o trabalho flui. É engraçado isso, né? Apesar de serem tão diferentes, de opiniões diferentes, né? E até ter aquele conflito ali, eu chamo até de uma guerra fria, mas se complementam, porque os dois estão tendo a oportunidade. Então, não adianta ficar reclamando, esse trabalho aqui, nossa, só tem gente aqui que não tem nada a ver comigo. Nossa, né? Não, vou sair daqui. Não, agradeça, fala, eu preciso mudar, não me faz bem, porém, eu preciso entender o que a vida está querendo me mostrar aqui. Sempre se faça essa pergunta. Quando a gente questiona isso, a gente consegue ter um olhar além. E aí tudo se encaixa. Então, às vezes a gente não sabe como sabemos, mas nós sabemos, né? É aquela intuição nos dizendo, ou seja, aquele carinho que a gente tem pela pessoa, você fala assim, nossa, eu não sei de onde é, como é, mal conheço, não sei nem a história de vida daquela pessoa, mas aí a gente vê que é um grande presente. Outros nem tanto, como eu falei, mas esse equilíbrio da gente perceber o bom e o que não é, de repente, que nos agrada tanto, é bom a gente sempre perceber à nossa volta que quando a gente tem esse olhar, gente, a gente consegue também aprender. Eu adoro aquela frase, até como não ser. E é verdade. Você observando, você fala assim, poxa, isso está prejudicando tantas pessoas ali à volta dela, com essa atitude dessa pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, né? Para ter aquele respeito. E eu gosto quando ele diz assim, o que você precisa fazer para ser feliz? Isso é uma coisa que pega, né? Porque tem gente que não sabe o que faz ela feliz. Isso é seríssimo. E aí, a gente fica tão preocupado, às vezes, com todo o material e não sabe, na sua essência, o que vai te fazer feliz. Por exemplo, eu venho de uma época onde as mulheres começaram a trabalhar, a estudar e, né, ter seu trabalho fora. E aí, gente, eu vi um conflito com algumas amigas onde elas queriam, na verdade, ter outra vida. Ou seja, não queria se tornar aquela profissional, ela não tinha esse sonho. O sonho dela, sim, era cuidar da família, dos filhos. Um grupo de mulheres, né, da época não aceitavam isso, falavam, não, tem que ter igualdade, tudo. Mas mistura-se muito e confundem essa vontade do querer, de ter, ou de combinarem, como hoje eu vejo até homens que ficam dentro de casa, cuidando da família, enquanto as mulheres, não, eu tenho minha profissão, eu ganho mais, olha, eu prefiro que meu filho fique aí com você, e está tudo certo, está tudo bem, né? A gente inventa regras muito arcaicas e que não colabora para a nossa sociedade, muito menos para a nossa felicidade. Eu sempre falo, a regra que esses irmãos falam é o amor. Se tudo que você está decidindo em conjunto com quem você se relaciona, né, tanto no trabalho, em casa, na vida, se você não está prejudicando ninguém, nem se prejudicando, você vai ser uma pessoa feliz e vai ter paz. Quando a gente vê, por exemplo, reuniões aqui do irmão Bezerra de Menezes, trazendo, falando da cura, do amor e da paz, a receita é tão simples, gente, é tão singelo tudo que ele traz e verdadeiro, que eu falo, meu Deus, como a gente complica, não é verdade? Então, aí ele fala, o que você faz para ser feliz, né? Porque tem gente que chega aqui, gente, e se distrai. O que é distrair? É empurrando com a barriga, a vida. E isso é diferente daquelas pessoas que são tranquilas. Porque existem, vamos lá, vamos dividir direito isso aqui. Existem aquelas pessoas extremamente ansiosas,
e que não vive o tempo. Ela está lá no presente, no futuro, e o presente ela nem sabe que está existindo, não é verdade? E tem aquelas que vivenciam, sim, ela tem uma planta, por exemplo, ela cuida, ou se ela está estudando, ela entra naquela história, ela quer o melhor, ou você, por exemplo, nessa live, você está nesse conteúdo, agora, nesse momento, já pegando, pensando na tua vida, para poder agregar, né, o que você está ouvindo aqui para o seu dia a dia. E tem aqueles que não faz nada, simplesmente dispensam toda e qualquer oportunidade. E se a gente não muda, eu já vi situações de pessoas assim, que aí a vida muda, sabe? A pessoa estava extremamente acomodada, né, no mundo dela, em que ela acreditava, e ela era até muito disciplinada, essa pessoa. Então, ela acordava, fazia isso, aquilo outro, saía trabalhar, voltava e ia dormir. E eu sempre olhava, observava, e chegou uma época que eu até pensei, falei assim, nossa, será que é isso que é o certo? Porque eu estou sempre buscando algo novo, sei lá, procurar aprender, né, ou uma viagem, alguma coisa para movimentar a vida. E eu falava, será que é isso que está certo? Aí eu cheguei à conclusão de que até é o certo, né, se você está realmente vivenciando aquele momento e não simplesmente ignorando os seus sentimentos e a sua vontade até de crescimento e mudança. Porque o medo, ele paralisa. E eu percebi nessa pessoa um medo gigantesco. Isso é triste, gente. Então, quando a gente se propõe a uma live, né, assistir lives aqui da Casa do Tens, ouvir esses irmãos, a gente está se propondo a mudanças. E mudar dói. E, às vezes, essas mudanças, elas não são fáceis. E eu, por exemplo, demorei muitos anos para mudar algumas coisas, e tem outras que eu ainda nem consegui. Mas a gente vai passando, vai respirando, vai melhorando, ouve daqui, ouve dali, e fala, poxa, se eu estou ouvindo isso novamente, eu realmente preciso mudar, não é? Eles falam tanto da saúde, como melhorar a saúde, né? Nosso amigo falou aqui na palestra, ele falou assim, o que você está fazendo com as pessoas à sua volta, o que você está fazendo com a sua saúde? Isso tudo é para a gente parar para pensar e não ter medo ou ficar acomodados na situação. Né? Porque quando você tem paz, gente, você consegue ter paz para escolher o que você quer da vida, para saber o que você gosta, ou para, às vezes, também dar um tempo. Eu me lembro que quando eu fiquei cuidando da minha mãe, né, que estava doente, tudo, até o desencarne dela, eu me dediquei. Quando ela foi, eu quis voltar tudo para ontem. Aí eu falei, Juliana, calma, respira. A agressão que você sofreu de dor, de cansaço, tudo, precisa de uma calmaria agora. Por que essa necessidade de já voltar, de já... Não, se dê o tempo, se respeita, sabe? Vai aos poucos. Primeiro tem que viver esse luto, que é o natural de qualquer ser humano, não é verdade? Por mais que a gente tenha o entendimento. E depois, a gente tem que planejar, se perceber, falar, eu estou bem emocionalmente para dar um passo, ou eu preciso de ajuda para resolver algumas questões emocionais, estruturais, para poder seguir adiante. A gente precisa fazer isso, porque a gente só se cobra e aí a gente nem se conhece, nem se percebe. Então, o convite até que eu faço a todos vocês, que eu já me fiz muito, é de se questionar. O que eu gosto? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus planos? Né? Como eu pretendo estar dali a alguns anos? Claro que, às vezes, vem algumas coisas que fogem do nosso controle ali. Mas, se a gente tiver um mínimo de planejamento, a gente vai adequando, né, a tudo isso. Então, por exemplo, se eu quero uma boa saúde, eu vou, sim, ouvir as orientações e seguir. Né? Por mais que dê trabalho, vocês acham que é fácil? Todo dia acordar mais cedo para fazer o suco verde, por exemplo? Né? Por exemplo, eu compro orgânico lá
da colônia. O que acontece? Vem sujo até de terra, tudo aí você tem que ter toda uma disciplina para higienizar, para cuidar, para fazer o suco. Não é fácil, isso dá trabalho. Só que ao longo dos anos, isso vai me refletir uma coisa tão boa. Então, quando vem essas orientações, gente, leiam, tenham os livros, né? Ali é um manual que às vezes você não sabe o que fazer, tá ali os livros. Nós temos todos aqui da casa, eu até falo, Luz nas Sombras, é um dos últimos, né? Que eu ainda nem li todo, mas todas as vezes em que eu abro a casa, me cai como uma luva. Ou quando eu pego ali o box de orações, que são maravilhosos, né? Luzes divinas, é um presente para a minha alma. Então, a gente tem ferramentas que, quando a gente não conseguir sozinho, a gente tem todos esses manuais, né? Para poder, que nos acolhe e nos conforta. E aí, olha só, tem uma coisa que ele falou aqui que eu falei, não, isso aqui eu vou frisar bem, que é isso que, olha só, você foi obrigado, mas você foi obrigada a fazer tudo que você tem que fazer, porque as pessoas confundem e falam, não, a vida me trouxe isso. Ah, não, tem que ser assim. Né? Ah, eu fui obrigada. Não, casei lá porque meus pais obrigaram. Ah, não, é porque eu tive um filho. Põe culpa em tudo. Tá, isso foi naquele momento. Hoje você tem sabedoria e discernimento para mudar as coisas. Então, o se vitimizar, às vezes, é muito cômodo, viu? E isso é um grande problema, porque você vicia nesse comodismo e você deixa de sonhar, você deixa de acreditar na sua capacidade, você deixa de acreditar naquela luz, né, que Cristo deixou de exemplo aí para todos nós, que nós temos. E ele fala, se eu fiz, vocês também são capazes de fazer. E a gente tem que caminhar cada vez mais para entender isso e seguir adiante. E se eu, de repente, não consigo ter a atitude, que eu tenha pelo menos a consciência. A consciência, ela já é um grande começo para que depois eu consiga ter a minha atitude. Agora, se eu não quero nem pensar e nem me preocupar com isso comigo, a gente vai estar fazendo o que ele mencionou na palestra, desperdiçando a nossa grande oportunidade chamada vida. Isso é muito triste, porque a gente vai se distrair, o tempo vai passar, e você vai olhar para trás, vai culpar todo mundo à sua volta, família, patrão, o mundo, a sociedade, o sistema. Você vai culpar tudo e nunca vai enxergar o quanto você podia ter feito diferente, mesmo diante de todas as adversidades que você acredita que existam, né? E elas existem também, mas também existem muitas oportunidades, porque, por exemplo, mulheres, a gente sabe bem o que a gente passa, o que a gente sofre ainda. Porém, já foi mais difícil para quem, né, as nossas tataravós, avós, né, nem precisa ir tão longe, as avós mesmo, o que elas passaram para poder conseguir ter a liberdade de falar, olha, eu quero isso, eu gosto disso, eu gostaria de mudar algumas coisas. Hoje tem essa dificuldade, porém, nós temos um apoio hoje desses canais, de toda a comunicação, nos apoiando, dizendo, não, você é ser humano, você é capaz, você é igual como qualquer outro. Isso eu estou achando divino, porque eu pensei que eu fosse morrer e não consegui ver um despertar. Eu digo despertar porque ainda falta muito, a gente ainda vê muita coisa que machuca demais, que dói mesmo, que você fala, não, gente, onde não entenderam que ser humano é ser humano e ponto. Todos são filhos de Deus e por que construções de diferenças? Entendo que culturalmente foi construído isso, mas hoje com informação ainda as pessoas são resistentes a isso. Né? Mas eu posso contribuir para que cada vez mais isso acabe. Isso vai ser muito bom. E quando eu me faço útil, nem que seja para uma pessoa, né, o meu vizinho, alguém que eu dou um sorriso, que eu falo uma coisa diferente, que eu desperte, e não só concorde, porque tem aquela coisa, né? Para não se indispor,
Eu não digo brigar, tá, gente? As pessoas falam assim, você tem razão, e tudo fala. E às vezes você fala assim, tudo bem, né? Você pensar dessa maneira, mas eu vejo diferente isso. Às vezes a pessoa pode não gostar muito na hora, mas ali já é um clique, né? E aí você já fez a diferença. Porque tem gente que é teimosa e orgulhosa. Então, essas pessoas, quando você diz qualquer palavrinha, aí já fere o ego e por aí vai. Né? Vocês sabem muito bem que existem muita gente assim, às vezes nós mesmos. Então, prestar atenção também a isso. Por quê? Nesse mundo, a gente fica só olhando o material que o dinheiro compra. E quando ele falou daquele planejamento, né, que a pessoa fala, então, trabalhei, não tive amigos, não tive ninguém, e não conseguiu dividir o seu amor, que é o seu maior bem, né? Não é gostoso você, por exemplo, pensar que você vai deixar uma lembrança gostosa para alguém, não é? Um filho fala, ele vai lembrar de quando eu fiz isso no aniversário dele, ou alguém do meu trabalho, um dia, sei lá, pode se lembrar de mim com carinho daquele dia que eu consegui ajudar ele a terminar aquele serviço. E tantos exemplos seriam bons. Não tem pessoas que na família todo mundo fala, nossa, ela era demais, né? Ela fazia a gente rir, ela fazia as festas, o bolo dela era maravilhoso, né? Ou então aquele tio brincalhão também que faz e acontece, que quando ele chega parece que anima todo mundo, parece não, anima, que a pessoa tem luz, tudo. Não é legal assim? Não é legal a gente ser uma pessoa lembrada com amor, para o dia que a gente for, a gente conseguir pelo menos receber uma prece, não é verdade? Desses nossos entes queridos aqui da Terra. E é isso que esses irmãos ensinam, a gente valorizar o que é realmente importante e que, infelizmente, a gente deixa para trás. Então, até sugiro que hoje, antes de dormir, façam o seguinte exercício. O que está errado, o que está bom, o que está legal, o que eu estou deixando, sabe? Porque, gente, às vezes as pessoas de fora não vão conseguir te falar. É você mesmo que vai ter que se olhar e falar, não, isso aqui não está legal, eu preciso mudar, mas como? Faz uma prece, pede ajuda. Esses irmãos sempre ensinam isso, porque isso, gente, é uma receitinha que não tem como dar errado, né? Você faz uma prece e pede. Quando você menos espera, vem aquela resposta, vem uma saída, vem uma mudança positiva, né? E isso é muito legal. E aí, as encarnações, elas nunca vão parar, como eles dizem. Então, acalme o coração, né? O que às vezes você não conseguiu nessa, você está estruturando para que na próxima você consiga, né? Eu tenho muita coisa que eu falo, poxa, ainda estou assim, pensando assim, fazendo assim, né? É natural a gente ter ainda algumas coisas. Mas eu falo, mas isso eu já comecei a mudar. Então, se eu não conseguir 100% nessa, porque eu não sou perfeita, né, tanto que eu estou aqui, na próxima, se Deus quiser, ou pelo menos quando acontecer o meu desencarne, eu vou chegar lá e falar, poxa, se isso eu fiz de errado, foi por uma ignorância minha, e não de propósito, e não por falta de vontade de acertar e de melhorar. Isso é sempre muito, muito importante a gente ter no nosso coração. Então, façam um exercício, depois vocês me contam, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.